Bom, meu nome é Maurício Neuber, eu sou professor de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e hoje nós damos início a uma sequência de videoaulas, sobre psicoterapia ericksoniana, disciplina para o curso de Psicologia da Universidade de Brasília. Tá? E nada mais justo do que nós começarmos, essa discussão fazendo uma referência à relação de Freud com a hipnose. Né? Por quê? Porque Freud é alguém que inaugura muita coisa na clínica moderna. Né? Não é ele quem vai fundar esse campo. Antes dele já havia outros terapeutas, como os magnetizadores, os próprios hipnotizadores, né? Mas ele cria algo novo na maneira de organização institucional e do próprio conhecimento também, com a psicanálise. E a sua criação ela não se restringe à psicanálise, mas ela vai afetar um grande número de escolas de psicoterapia, principalmente as de origem europeia. Mesmo as escolas norte-americanas, como as escolas sistêmicas e algumas influências cognitivistas, também tiveram uma grande influência do Freud. Então, a gente levanta essa discussão pensando muito, primeiro, no Freud como um pensador. Não exatamente o Freud político, o Freud líder da instituição psicanalítica. E pelo fato de que, com toda essa influência, ele passou um tipo de ideia de desqualificação da hipnose. Né? Em que sentido? Né? No sentido de ser ele um moderno, que a gente vai explicar um pouco o que é isso, e que, embora ele tenha mantido algum interesse teórico ao longo da sua vida, ele sempre fez uma oposição entre o que ele fazia, a psicanálise, como algo superior e mais pertinente do que seria a hipnose. Tá? Então, essas discussões que a gente faz, elas têm várias fontes, eu não vou citar todas aqui, para não parecer exaustivo, mas existem alguns pontos, alguns livros importantes, como A Descoberta do Inconsciente, do Ellenberger, né? Existe o livro, que é um livraço que está traduzido para o português, da onde eu tirei muita inspiração para isso, que é O Coração e a Razão, de Leon Chertok e Isabelle Stangers. Eu também cito aqui meu livro, publicado pela editora Diamante, que é Psicologia, Hipnose e Subjetividade, revisitando a história. E tem um capítulo específico sobre Freud, e a hipnose. Então, a gente levanta isso, não em termos passionais, mas destacando a questão importante da crítica de conhecimento. Até porque, como eu falava, hoje nos cursos de psicologia ainda se ensina muito essa relação que o Freud teve muito ambígua com a hipnose e muito no sentido da desqualificação da hipnose como um método ultrapassado. E ao longo dessas videoaulas a gente vai mostrar a importância da obra do Milton Erickson, retomando a hipnose como um tema pertinente. Tá? Então, como é que começa essa história? Freud tem uma relação inicial muito grande com a hipnose, muito esperançosa, muito apaixonada. Ele vai estudar com o Charcot, que era um dos gênios da época, os gênios científicos da época. Tão admirado ele tinha tanta admiração pelo Charcot, que o primeiro filho dele vai chamar de Jean Martin. Ele dizia que Charcot era um homem à frente do seu tempo. E ganhou uma bolsa de estudos para ficar 2 anos em Paris. De lá escreve para sua noiva, Marta, dizendo que ele voltaria laureado com os conhecimentos que adquirisse
lá com o Charcot e curaria os doentes nervosos, né? Ele passa um tempo numa escola rival em Nancy, onde estaria Bernheim e Liébault. Esses eram terapeutas, o Charcot não era, né? Mas o contato maior da hipnose foi com o Charcot. O que acontece quando Freud volta, trabalhando com o Breuer? Não demora para que ele comece a ter muitas decepções com a hipnose. E aí, principalmente em termos de resultado, aquilo tudo que ele achava que ia conseguir, não conseguiu. E aqui que entra um primeiro ponto importante. Tá? Tecnicamente, Freud não tinha uma relação muito tranquila com a hipnose. Ele chega a confessar em alguns de seus escritos que não se sentia muita vontade com a técnica, principalmente quando ele dizia, você está dormindo, e a pessoa dizia que não. Ou quando ele fazia referência que o Bernheim, por exemplo, conseguiu um índice de sucesso muito maior do que ele. Então já tinha uma dificuldade muito particular com a técnica. E esse é um ponto importante porque precisa existir uma subjetivação da técnica. A técnica não pode ficar aquele trombolho em cima do terapeuta. Ele precisa internalizá-la, né, se apropriar dela. E esse ponto não era muito favorável a Freud quanto à hipnose, né? E, consequentemente, os resultados não vinham como ele esperava, né? Então ele passa a desenvolver uma compreensão da ineficácia, de que não estaria atingindo a raiz do problema, né? E talvez o ponto mais importante é que Freud era um moderno. E o que quer dizer ser um moderno, né? Em termos de ciência, o moderno é aquele que acredita que tem um conhecimento privilegiado de acessar-se à realidade, um método privilegiado, e que, portanto, uma vez que ele acessa isso, ele tem condição de desqualificar os conhecimentos rivais, né? Então, aquele exemplo que existe, você tem 3 físicos, né? E vamos à prova, tem com ideias diferentes. Vamos à prova dos 9. Esses 3 físicos vão ao laboratório e aí a ideia que mais resistir fica como a menos falsa, né? Isso é Popper, o filósofo Karl Popper, né? Vai colocar essa ideia da falsificabilidade dos conhecimentos. E nesse sentido, o moderno ele tem uma proposta de que com o método certo você chega na essência. E isso tem um teor universal nas leis da realidade. E a partir dali você pode prever e controlar, né? Freud não está num laboratório de física ou de medicina, mas ele tem essa pretensão de fazer do divã aquilo que viria a ser o seu digamos, laboratório, o set analítico, né? Algo tão confiável quanto o laboratório de física, mas num outro campo. Então, de fato, ele tem um mérito muito grande de entender essa dimensão central da clínica, que é a subjetividade, que não é o campo do físico. Ele está realmente inaugurando um campo interessante aí. E sendo um moderno, ele precisa de fatos. E aí que entra o grande problema da hipnose, porque na hipnose não é possível a distinção entre fato e fabricação, né? O artefato. Então ele ficava muito na dúvida quando as pessoas relatavam coisas para ele durante o transe ou após o transe, se as pessoas queriam, digamos, agradá-lo em gratidão por ele estar cuidando delas, ou seja, se elas eram complacentes, ou se aquilo realmente era um testemunho confiável, né? Algo que pudesse virar um fato científico. E esse era o pesadelo, né? E essa é uma questão importante até hoje, porque, por exemplo, um relato de hipnose, obtido pela hipnose, ele não pode se constituir como prova jurídica. O máximo que ele pode trazer são alguns indícios a serem investigados, né?
né? Então, o que vai acontecer com isso? Essa dúvida, junto com os insucessos terapêuticos, levam ele a se afastar. Até que ele acredita ter chegado numa coisa diferente, quando ele vê que as pessoas vão relatando e parece que alguma coisa resiste a esse relato, né? Como se o relato fosse chegando a algum lugar e algo bloqueasse isso. Aí ele tem um grande insight epistemológico, né? Porque algo resistia, exatamente como no laboratório. Então, ele passa a achar que essa resistência era muito semelhante à resistência de um fenômeno criado no laboratório, que podem resistir à vontade do pesquisador e, portanto, eliminam esse efeito de complacência, né? Aí ele fica maravilhado com isso e, de uma certa forma, ali ele inaugura a psicanálise, né? Por quê? Porque tratava-se de uma resistência de algo que seria contrário a qualquer desejo do paciente de querer agradar o analista ou do próprio desejo do analista. Tá? Então, para a gente encurtar um pouco essa história, ele vai chegar a um ponto muito importante do seu trabalho, na qual ele desenvolve uma teoria, que é a psicanálise, muito a partir desse fenômeno. É uma questão epistemológica, né, que a gente está falando. Como que se conhece essa realidade? Então ele consegue ali uma certa isenção, né? A pessoa não está falando aquilo porque quer agradá-lo. Ela está revelando uma realidade desse novo universo de pesquisa. E aí, e que é inconsciente, né? E aí é que vão aparecer as grandes questões, né, com relação à hipnose. Por quê? Ele vai dizer que essa resistência obtida pelo método analítico, né, era aquilo que apontava para um conhecimento confiável no sentido moderno, né, da realidade que ele estava estudando. Consequentemente, ele começa a fazer várias comparações entre o método dele, a psicanálise e a hipnose. Ele vai falar que a psicanálise é um método que torna o inconsciente consciente. Grosso modo é isso, né? Através das regras básicas, associação livre e regras de abstinência. Agora, qual que é a questão? É que, por esse método, ele consegue chegar, digamos, à realidade que está por trás de um sintoma, de uma queixa, né? De uma demanda clínica. E isso faz toda a diferença, porque ele vai fazer essa comparação, dizendo que a psicanálise assemelha-se a uma cirurgia, porque chega na causa do problema, enquanto a hipnose se assemelha a um cosmético. Na verdade, ela afasta a resistência e fica ali na superfície. Por isso que na hipnose o sintoma voltaria. O sintoma poderia ser substituído porque não atingiu a causa. Então, aquela economia psíquica poderia estar gerando outras coisas. E isso vai alimentar grande parte da atitude que ele tem contra a hipnose. É essa que a gente chama postura da desqualificação. Ele não fazia isso por ser um sujeito mau, tá? Por ser um sujeito perverso, não é nada disso. Essa é a postura teórica dele como pesquisador, né? Então, se você pega grande parte dos livros, dos escritos dele, a maioria, do seu início de carreira até praticamente o final, você vai ver essa postura de oposição, que é tipicamente moderna, né? Sobre a psicoterapia de 1905, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que é uma sequência de textos por volta de 1913, né? A terapia analítica de 1917, ele fala alguma coisa que ele retoma um interesse teórico para explicar, se não me engano, em 21,
Psicologia das Massas e Análise do Eu, se não me engano é esse o nome do texto, né? E essa é a postura de oposição, porque quando eu falo nessa desqualificação moderna, né, eu estou levantando exatamente a questão dessa oposição, por meio da qual ele vai se posicionar contra as outras. E não tinha muitas outras. O que existia era basicamente a hipnose como método terapêutico desse novo campo. Então é uma batalha de ideias que está acontecendo. No entanto, e assim, antes de chegar nesse no entanto, o que vai tirar daí em termos, digamos, de uma compreensão moderna, né? De homem mesmo e de processo terapêutico? O Freud é um universalista de uma certa forma, porque ele também se debate com o grande problema que é da própria noção de subjetividade no Ocidente, entre a singularidade das pessoas e a universalidade do ser humano. Então, até que ponto eu posso fazer uma teoria, né, se as pessoas são tão diferentes? Ou até que ponto eu posso pensar os indivíduos diferentemente sem ter nada que os ligue entre si, né? São questões muito difíceis de responder, que todos os grandes teóricos em psicologia vão se debater com isso. E Freud tem alguns dos seus universais. Então ele preserva algo dessa singularidade, mas um dos grandes universais do Freud vai ser o complexo de Édipo, enquanto uma experiência fundante. Né? E é muito curioso que se você pega o Laplanche-Pontali, por exemplo, que é o dicionário de psicanálise, vocabulário de psicanálise, quando fala das neuroses de guerra, né, nos escritos mais novos do Freud, mais iniciais, ele vai dizer que nem todo sintoma neurótico teria uma relação com o Édipo, né? Mas, à medida que ele evolui o seu pensamento, ele faz essa aproximação, né, dizendo que se acontece é porque tinha algo lá atrás que tinha ficado mal resolvido com esse Édipo. Grosso modo, a gente pode colocar mais ou menos assim. Então, esse é um dos universais que vai caracterizar bastante a ideia dele. Freud é um Nietzscheano, né? O homem é um animal doente, então é um homem que sofre, é um homem que gera esse sofrimento, que vive nessa angústia, nesse mal-estar causado, né, por essa batalha entre a cultura e o nosso lado animal, pulsional, né, a natureza. Então isso, o homem é um ser em sofrimento. Isso é um outro teor bastante universal. E a análise, ela vem como um método de tornar o inconsciente consciente. Não é que você vai esvaziar completamente, ele nunca disse que é esvaziar completamente o inconsciente, não é essa a ideia. Mas que isso tem um teor iluminista, de um certo modo, né, de que quando a sombra do inconsciente vem para a luz da razão, temos aí uma tomada de consciência, e isso tem a ver com cura, né? Então, o que acontece nesse sentido que a gente está levantando aqui? É que Freud, ele desenvolve um método muito interessante. Ele começa a alardear e levantar que esse método teria uma grande associação, que é muito complicada em ciências da cura, que é você associar cura e ciência, né? E que aí é que começa a ter uma questão problemática em termos da modernidade, né? Porque se você conversa, naquela conversa ali ao pé do ouvido, com qualquer médico, qualquer pessoa ligada à área de terapia, ela vai te dar uma listazinha de casos de pessoas que tiveram cura que ninguém sabe explicar muito bem o porquê, né?
a ideia de uma cura em termos biológicos, assim como em termos psíquicos, subjetivos, ela é algo muito difícil de você estabelecer dentro dessa lógica moderna, bastante linear ainda, né? E nisso que Freud vai ter algo complicado, um primeiro problema epistemológico e teórico clínico, porque ele vai fazer a associação de cura e clínica, né? Isso quer dizer, perdão, cura e ciência. Se eu conheço melhor, por ser um moderno, tem os métodos que me permitem essa realidade, eu controlo melhor esse fenômeno. E aí é que começa, com o tempo, ele a ter também, digamos, a sua dor de cabeça com a sua própria criação, a criação que vai marcar a sua vida, que vai colocá-lo, né, digamos, no panteão dos grandes pensadores da humanidade, né? E é esse tipo de coisa é que vai permitir um movimento interessante. Por quê? O Freud, enquanto um grande pensador, vai chegar em um dos seus últimos textos e rever aquilo que ele tinha feito durante a sua vida. Então, no texto Análise Terminável e Interminável, de 1937, ele vai escrever mais ou menos o seguinte: sem dúvida, é desejável abreviar a duração do tratamento analítico, mas só podemos conseguir nosso intuito terapêutico aumentando o poder da análise em vir em assistência do ego. A influência hipnótica pareceu ser um instrumento excelente para nossos fins, mas as razões por que tivemos que abandoná-las são bem conhecidas. Aí, no entanto, ele escreve assim: ainda não foi encontrado substituto algum para a hipnose, para a sugestão. Desse ponto de vista, podemos compreender como um mestre da análise, como Ferenczi, via dedicar os últimos anos de sua vida a experimentos terapêuticos, os quais, infelizmente, se mostraram vãos. Freud, 1937, aqui na versão da tradução brasileira, né, página 245 a 246. Por que ele coloca isso? Porque nesse texto ele está discutindo exatamente pontos que ele criticava na hipnose. Então, que o sintoma poderia voltar, que o sintoma poderia ser substituído, que o sujeito poderia entrar numa piora muito grande, de que determinados fenômenos permaneciam inacessíveis a esse método, como se fossem intocáveis e continuando gerando sofrimento, e de que, portanto, não havia sido até então encontrado um substituto para os métodos sugestivos, né? E isso é muito importante porque quando Freud ele coloca esse ponto, ele está sendo extremamente sincero, né? Extremamente honesto, no sentido de autorreflexão, né? De pensar sobre tudo aquilo que ele tinha construído. Ele está atuando como um filósofo, um pensador, né? E não tão preocupado com o líder do movimento que ele criou, né? Psicanalítico. Mas o ponto em questão é que essa discussão ela foi muito pouco aprofundada, né? E que, portanto, uma grande parte, um movimento esmagadora das pessoas que simpatizaram, que aderiram ao movimento psicanalítico, continuaram com uma postura muito viva daquele Freud que fazia essa oposição à hipnose, né? Então, dizendo realmente que tinha um método que
seria cirúrgico, enquanto a hipnose seria superficial, e de que tem um método que talvez pudesse garantir algo mais em termos dessa cura, embora essa ideia tenha sido revista em vários sentidos, mas que mantinha-se essa oposição, né? Então, o que vai acontecer em termos dessa questão é que eu não vejo, por exemplo, como algumas pessoas levantam, que Freud tentou retomar a hipnose, não tentou incluir como técnica terapêutica, por exemplo, né? O Ferenczi se fez, que ele cita, que foi uma figura muito importante no movimento psicanalítico enquanto Freud esteve, né, à frente dele. O Ferenczi fez isso, mas o Freud não. O Freud mantém o interesse teórico, mas ele leva essa reflexão já ao final da sua vida aí, 37 é o que? 2 anos antes dele falecer, né? E que essa questão ela poderia ter aberto um outro tipo de reflexão, não fosse essa tendência mais talvez ortodoxa, não sei se esse é o termo, de manter essa postura da oposição, né? E isso teve realmente um custo muito grande, porque a hipnose ela acabou sendo muito marcada pelas críticas que tinham sido feitas até então, né? Então, você vê que hoje é muito difícil, num curso de psicologia, as pessoas, os estudantes, eles terem acesso a essa reflexão, né? Ao tema hipnose praticamente não existe muita coisa. E quando tem algum tipo de informação, é por meio dessa coisa que aparece na mídia, que é bastante distorcido e tudo. Sendo que esse é um ponto importante de você verificar, porque quando a gente levanta questões já com profissionais formados, né? Eu sou professor universitário, eu vejo, eu convivo com doutores, com alunos de pós-graduação, né, com pessoas que têm especialização no exterior, e essa ideia ela ainda é muito forte, né? Então a hipnose acaba tendo uma representação social muito associada a esse tipo de visão do instrumento ultrapassado, né? Em mais de uma situação, quando eu enviei meus trabalhos, né, para revistas sérias, né, aqui no Brasil, no exterior, eu obtive respostas desse tipo. E não adiantou, na maior parte das vezes, ter mostrado que existe uma literatura muito forte, né? Uma literatura séria, respeitada, que a hipnose ela tem realmente crescido bastante em termos de interesse científico nos últimos 20 anos. Né? Periódicos muito importantes, respeitados pelo mundo, como o American Journal of Clinical Hypnosis, né? International Journal of Clinical Hypnosis, a revista da Associação Europeia de Hipnose, e sem contar outros periódicos que não são da temática, mas que abrem espaço para isso, né? Muitas revistas em neurociência, estudos sobre a dor, estudos sobre a depressão, né? Que tem caracterizado o interesse científico atual, contemporâneo sobre. Por isso que eu acho que é importante essa discussão, porque quando a gente fala da formação do psicólogo, né, pensemos que nós estamos no país que tem mais psicólogos no mundo, né, e que numa cultura onde existe vários tipos de expressão de transe, né, é uma prática social bastante corrente na nossa cultura. E por isso que a gente fala da importância de se rever essa discussão, eu acho que com toda a dignidade, com respeito
a influência freudiana, que a questão nossa não é mover guerra contra quem quer que seja, mas é de reverenciar um mestre por meio da crítica, porque no espírito científico é assim, né? E de que existem muitos aportes que não concordam com isso, pelo menos em grande parte não concordam, e que podem fornecer alternativas muito importantes de compreensão, como de aporte terapêutico mesmo, de abordagem terapêutica para a hipnose. Ao longo desses nossos encontros virtuais, né, que a gente ainda não tem muita previsão de quantos vão ser, nós poderemos discutir muito mais isso, porque um dos nomes que vai retomar essa história e de uma maneira muito interessante, muito criativa, vai ser Milton Erickson, do lado da América do Norte, né? E na Europa vai ser o Leon Chertok, que é um egresso da psicanálise, né? E o Milton Erickson não. O Milton Erickson é um psiquiatra que também tem algum pezinho ali na psicologia. Ele fez um mestrado, né, em psicologia, mas é um medical doctor, formação psiquiátrica, e que vai desenvolver uma maneira muito interessante, muito diferente de trabalhar a hipnose. Tá? E graças a esses esforços como esse, é que a gente vai ter algo mais adiante muito interessante, que vamos tratar nessa abordagem. Eu cito também que aqui no Brasil, né, uma figura extremamente importante foi o Dr. Davi Eckstein, fundador da Associação Brasileira de Hipnose, nos anos 50, se não me engano, em 58. Tá? Então essa discussão ela já existe aqui também, né? Mas é uma questão posterior, de interesse histórico, da gente poder resgatar como isso já estava acontecendo aqui na nossa terra também. Tá bom? Então, muito obrigado. Boa noite.